Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos fazer essas páginas do trilho de aprendizagem e vou estar explicando para vocês como que vocês vão estar fazendo, tá? Atividade 3, a fotossíntese e o fluxo de energia entre os seres vivos. Trilha de conhecimentos. Todos os seres vivos necessitam de energia para sobreviver. O ser humano obtém energia a partir dos alimentos, ou seja, se alimenta de outros seres vivos. As plantas, assim como os seres humanos e outros animais, também são seres vivos e necessitam de energia para sobreviver. Você já se perguntou o que as plantas fazem para obter energia? Lembra que eu fiz a explicação para vocês lá nos slides? Vocês têm que voltar lá, dar uma lida nos textos, vou deixar uns textos para vocês lerem, para poder responder essa questão, tá, gente? Então, para ter energia, as plantas precisam de alguns elementos. Antes de continuarmos, escreva nas linhas abaixo quais elementos você acredita que as plantas precisam para obter energia. Agora a gente vai estar lendo esse texto que fala sobre a fotossíntese. As plantas obtêm energia por meio de um processo chamado fotossíntese. Para entender melhor esse processo, podemos continuar analisando o termo fotossíntese. A primeira parte da palavra foto está relacionada à presença de luz. E a segunda parte da palavra síntese está relacionada à produção. Sendo assim, já conseguimos obter um dos elementos de que as plantas necessitam para realizar a fotossíntese, a luz solar. Será que você pensou nesse elemento anteriormente? Mas a luz solar é apenas um dos elementos que a planta utiliza para obter energia? Além desse, há outros elementos. Vamos descobrir? Além da luz solar, a planta necessita do gás carbônico, que faz parte do ar e da água H2O, que ela retira do solo. Juntamente esses três elementos, a ar, a água e a energia luminosa, a planta produzirá seu próprio alimento, que é um carboidrato, ou podemos chamar de açúcares. Você sabia que o açúcar utilizado para adoçar alimentos e bebidas é produzido a partir de uma planta chamada cana-de-açúcar? Além dos açúcares, os carboidratos das plantas produzem oxigênio, que é liberado na atmosfera. Geralmente, a fotossíntese acontece nas folhas das plantas, em uma estrutura denominada cloroplasto. Apesar de não conseguirmos enxergar os cloroplastos nas folhas, é possível observar a cor verde da planta devido à clorofila, pigmento que está dentro dos cloroplastos. Sendo assim, a partir da forma como os seres vivos obtêm energia, ou seja, a forma como eles se alimentam, podemos separá-los em dois grupos: os autótrofos, que produzem seus próprios alimentos, e os heterótrofos, que se alimentam de outros seres vivos. Qual será a relação da fotossíntese com a alimentação dos outros seres vivos? Dá uma olhadinha nessa imagem, gente, da fotossíntese. Sigam as setinhas. Qual é o alimento principal da planta? O sol, né? E aí vocês vão vendo que vai passando as setinhas, né? No solo, a água entrando, indo para as raízes, né? O ar. Então dá uma olhadinha e sigam isso que vocês vão estar utilizando para fazer a atividade. Agora, gente, a gente vai estar praticando o que a gente leu e que a gente estudou lá nos slides, né? Observe a imagem do texto e preencha a tabela indicando o que está acontecendo em cada seta. Então, vocês vão lá no texto de novo, observar a foto da fotossíntese e falar: a setinha amarela significa o quê? A setinha azul significa o quê? A verde está como exemplo aí, né, gente? Planta produzindo o próprio alimento, que é o carboidrato e o açúcar. A roxa significa o quê? E azul significa o quê? Classifique os seres abaixo como autótrofos e heterótrofos. Para a gente classificar, a gente tem que saber o significado dessas palavrinhas. Para lembrar para vocês, autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Quem produz o seu próprio alimento? As plantas, né, gente? Só as plantas produzem o seu próprio alimento. Todos os outros seres vivos são heterótrofos. Então, vocês vão observar as fotinhas e colocar embaixo quem é autótrofo e quem é heterótrofo.
Nessa parte da atividade, a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu lá nos slides. Vamos construir uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ou T alimentar, é a forma de representar a relação alimentar dos seres vivos. Normalmente, começamos com a representação dos seres autótrofos, que são aqueles que produzem seu próprio alimento, né? Depois ligamos esse ser vivo a um outro ser vivo heterótrofo, herbívoro. O que significa isso, gente? Que se alimenta de vegetais. Ele, além de comer outro ser vivo, herbívoro significa se alimentar de vegetais. Que se liga a um heterótrofo carnívoro, que se alimenta de outros animais. Assim como está representado no exemplo abaixo. Então, o exemplo da cadeia alimentar, gente, sempre linear, na sequência linear, reta, começando por uma planta. Quem é a planta? O milho. O milho é o produtor. Quem está comendo milho? O rato, que é o consumidor primário, porque ele come o produtor primeiro. Quem está comendo o rato? A cobra, consumidor secundário, que come a energia do milho em segundo lugar. O gavião está comendo a cobra. Então, ele é o consumidor terciário, tá? Agora chegou a sua vez, utilizando os seres vivos da questão B, construa uma cadeia alimentar. Então, vocês vão lá na questão B, observar os seres vivos e vai construir uma cadeia alimentar aqui nesse espaço. Para vocês, na atividade, vocês podem tanto fazer direto no documento, como fazer no caderno de vocês, anexar uma foto para poder eu poder dar nota. A questão D. Todos os seres vivos obtêm energia por meio de alimentação. Percebemos até aqui que nem todos os seres vivos se alimentam da mesma forma. As plantas obtêm sua energia realizando o processo de fotossíntese, a partir da energia luminosa do Sol e dos outros elementos para realizar esse processo, enquanto os animais obtêm energia alimentando-se de outros animais ou de plantas. Então aqui a gente tem uma pirâmide, tá, gente? Uma representação da pirâmide. Sempre começando do maior para o menor. Quem são os maiores? Os autótrofos, que são as plantas, têm muito mais energia. Aí os heterótrofos herbívoros, que comem plantas, e os heterótrofos carnívoros, que comem carne. Agora que vocês já conheceram a pirâmide, vocês vão lá na questão C de novo e, a partir das informações da imagem, faça novamente a cadeia alimentar da questão C, representando a quantidade de energia que cada organismo vivo obteve ao realizar a fotossíntese e ao se alimentar de outro ser vivo. Então, vocês vão lá na questão C e vão montar uma pirâmide nessa parte aqui, tá? Pode ser, como eu falei na outra questão, aqui mesmo no documento, para editar do jeito que eu já ensinei, colocando o lapisinho para funcionar a edição, é só editar, colocar e fechar. Não precisa tirar foto, não precisa anexar nada. E quem não tem essa habilidade, faça no caderno, tira uma foto, anexa e me envia. Qualquer dúvida, gente, é só colocar as dúvidas lá no chat, que eu tiro todas as dúvidas. Todo dia eu olho o chat para ter as dúvidas. Até a próxima semana, espero que gostem das atividades.